Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 7. Aquela janela de vidro, que já estava mais da metade quebrada, caiu rapidamente no chão. Após continuar quebrando os pedaços restantes, Rejou conseguiu sair. Ela se apoiou no capô amassado e começou a rir desesperadamente. As gotas de chuva geladas traziam uma sensação estranha de frescor. Faltava um mês para a campanha eleitoral do sogro. Rejou olhou para as mãos e um sorriso suave apareceu em seu rosto. Eu já cansei disso. Vamos abandonar essa situação miserável sem arrependimentos. Ela não vai conseguir pagar 2 bilhões de wons como resgate. O olhar de Rejou ficou mais focado, enquanto ela observava suas mãos pesadas. O dispositivo celular alterado pelos sequestradores estava em suas mãos. Nós precisamos nos divorciar. A negociação manipulada pelos meios de comunicação envolvendo ele e os militantes armados de Agon chocou o público. Shiju rapidamente desligou a televisão. Ela levantou os olhos com um lampejo de compreensão no rosto. Com o som nítido da porta se fechando, seguiu-se o suave ruído dos chinelos deslizando pelo chão. Uma sensação de inquietação subiu pelo peito de Shiju, e ela se esforçou para ouvir os passos do homem. Sempre é só à meia-noite que ele volta para casa, esse workaholic sobrescrito uma. Por que está chegando tão cedo hoje? Aquela silhueta alta apareceu ao virar da esquina e parou. Shiju congelou, ainda com os talheres nas mãos. Os dois trocaram um olhar rápido, desinteressado. Isso poderia ser descrito como um olhar apressado. Pelo jeito de Sayon, parecia que ele só via móveis e objetos à sua frente. Mas Baek Sayon franziu ligeiramente a testa e fixou o olhar na direção dela. O olhar atento e crítico dele fez Shiju se sentir desconfortável. Ela não estava acostumada com tal fixação, desejava se esconder em algum lugar. Mas não quero que as coisas simplesmente passem assim. Recuperando a compostura, ela abriu a boca e mordeu o talher. Usando os dentes da frente, arranhou a colher e juntou um pouco de arroz, ainda mantendo o olhar com ele. Sayon ergueu uma sobrancelha. Hoje? Sua voz grave e rouca quebrou o silêncio. Ele manteve o olhar por um longo tempo perto do rosto de Shiju. Recebi uma ligação insignificante. Ela desistiu do carro destruído, subiu descalça pela colina, voltou para casa, tomou um banho, chorou por um tempo e arrancou as roupas sujas. Só o seu corpo, exausto e dolorido, dizia que não era um pesadelo. Ele está chamando tudo isso de insignificante. Alguém ameaçou te matar. Eju apenas pegou um pouco de arroz e, com uma indiferença impressionante, deu uma mordida. Ela havia voltado dos mortos. Mas você parece ainda viva. A voz dele era áspera e sem emoção. No entanto, havia algo sutilmente errado com ele. Eju tomou um gole de água, tentando ignorar essa estranheza. Ele a encarava fixamente com os olhos semicerrados. Eju não conseguia entender se ele a estava repreendendo ou se estava irritado. Seu olhar enigmático passou por ela novamente. Felizmente a estupidez dos sequestradores evitou algo ainda pior. E se o grito de socorro dela tivesse sido silenciado para sempre? E se o criminoso tivesse feito algo ainda mais terrível com ela? Ela conteve outra leve soluçada. Eju não queria demonstrar nenhum vestígio de emoção diante de Baek Sayon. Não faz mal. Ela achava que já estava insensível a palavras como aquela, mas quando acompanhadas daquele olhar direto, suas palavras a feriram de uma maneira diferente. Nada como na TV sem câmeras, sem edição, sem barreiras entre ela e a imponente presença de Baek Sayon. Suas palavras agora pareciam duras, sem qualquer suavização, mais dolorosas do que nunca. Eju mordeu o lábio inferior, tentando controlar a raiva repentina. Por que você acha que eu casaria com alguém tão jovem como você? Ele tirou o paletó e o jogou sobre a cadeira. O cansaço em seu rosto era evidente, enquanto ele afrouxava a gravata e desabotoava a gola da camisa. Por que você está quieta? Para Eju, isso soava como se ele tivesse se casado com ela apenas porque ela não o incomodava. Ele tirou o relógio, soltou um suspiro profundo e seu rosto exibia o cansaço de um longo dia. Se você entendeu, não fale mais sobre isso. Era quase como uma ameaça. Mas, infelizmente, Shiju pensou, a partir de agora vou fazer você enlouquecer por completo. Suas bochechas coraram levemente. Apenas pensar nisso a deixava animada. A noiva não pode pedir o divórcio primeiro.
O casal não pode se divorciar, especialmente durante o período de eleição presidencial. O objetivo era fazer Baek Sion pedir o divórcio em um mês. Essa era a única maneira de terminar o casamento sem causar contendas. Se eu conseguir ouvir essas palavras saindo da boca de Baek Sion, isso deve ser o plano perfeito. O plano já estava em andamento, e Shishu precisava aprimorar suas habilidades de chantagem. Quem ousar me desafiar, eu não serei misericordiosa. Baek Sion notou o rubor incomum no rosto de sua esposa e fez um leve estalo com a língua. O silêncio entre eles já não era o mesmo de antes. Como está a tarefa que eu pedi para investigar? Baek Sion entrou em um quarto vazio e sombrio, onde não havia uma única planta viva. O piso preto fosco e a iluminação fraca do ambiente transmitiam uma atmosfera seca e melancólica. E senhor, aquele, ela sempre come em casa? O aroma de arroz que vinha da sala parecia um tanto forçado. O homem se sentou na beirada da cama, passando a mão pelo rosto, já irritado. A fadiga súbita fez com que ele sentisse um aperto no peito. Baek Sion enxugou a testa quente e fechou os olhos calmamente. Esta casa, silenciosa como as profundezas do oceano, era o único refúgio que ele tinha sem ruídos ou caos. Ao retornar a esse espaço, seus nervos, tensos o dia todo, finalmente relaxaram. Eu já te disse, não gagueje ao fazer o relatório. Desculpe, senhor. Parece que não conseguimos rastrear. Os olhos dele, antes fechados, se abriram abruptamente, e uma leve ruga apareceu entre as sobrancelhas. Porque a ligação não passou por torres de celular, e com o número sozinho não é possível rastrear. É um código de área dos Estados Unidos, claramente um número virtual. A única opção seria um rastreamento em tempo real? Em tempo real? As palavras fizeram-no franzir a testa. Sim, mas para isso, precisaríamos que outro telefonema chegasse. Os contornos perfeitos de seu rosto frequentemente admirados estavam agora marcados por uma expressão de dor. Então você está dizendo que eu tenho que esperar aquele desgraçado ligar de novo? Baek Sion deu uma risada cínica enquanto se levantava, sua voz carregada de desprezo. Aquele que fica falando bobagem sobre matar a esposa de um funcionário público. Se considerando os métodos que usaram para evitar ser rastreados, é improvável que desistam facilmente. Os motivos parecem ser totalmente diferentes. O momento do telefonema ameaçador era coincidência demais, quase parecia calculado. A situação do refém não era apenas uma questão de segurança pessoal, ela afetava o prestígio do país. Se Baek Sion ou o governo falhassem, haveria muitas partes que se regozijariam com o caos. Era possível que alguém tivesse encenado a ameaça para sabotar os esforços de negociação. Mesmo que fosse apenas um golpe de phishing sobrescrito 2 por voz, a execução era perturbadoramente meticulosa. A ligação foi feita de um número baseado nos Estados Unidos, o que permite manipular o identificador de chamadas. Considerando o nível de esforço, Baek Sion pressionou a língua contra o lado de sua bochecha e sorriu por dentro. Eles podem ligar de novo. Ele caminhou em direção à estante imensa em seu escritório com passos largos. O estresse acumulado nos últimos dias estava se tornando insuportável, mas de certa forma, ele até acolhia essa situação. Se ousassem usar as mesmas palavras no próximo telefonema, naquele dia mesmo, Baek Sion os transformaria em seu saco de pancadas pessoal. Se o telefonema chegar, tente estender a conversa o máximo possível. Sei que o senhor é muito bom nisso, mas eles sugerem que se explorem detalhes pessoais. É um homem. Ele disse essas palavras com indiferença, enquanto caminhava de um lado para o outro na frente da estante. Oh, desculpe, mas a voz estava modulado. É um homem, tenho certeza. Sim. Entendido. Provavelmente está drogado, chapado ou já perdeu a razão completamente. Notas. Workaholic é um termo em inglês usado para descrever uma pessoa que é viciada em trabalho. Assim como um alcoólatra é dependente de álcool, um workaholic tem uma relação compulsiva com o trabalho, dedicando a maior parte de seu tempo e energia a ele, muitas vezes em detrimento de sua saúde, relacionamentos e vida pessoal. Phishing por voz, também conhecido como vishing, uma combinação de voice e phishing, é uma técnica de golpe em que criminosos usam chamadas telefônicas para enganar pessoas e obter informações confidenciais.